Rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, é claro, num dia infelizmente não tão bom assim, pois o Clube de Regatas Vasco da Gama hoje perde o maior ídolo da sua história. O maior de todos, Roberto Dinamite, vai aos 68 anos de idade. A gente vai trazer alguns detalhes aqui de tudo que irá acontecer daqui pra frente, inclusive muitas homenagens já foram feitas pelo próprio clube, inclusive também pelo Campeonato Carioca, teremos algumas homenagens tanto na primeira rodada, quanto também se relacionando às premiações da competição. Falaremos também sobre algumas alterações que irão acontecer na própria cidade aqui do Rio de Janeiro. Uma rua levará o nome do Roberto Dinamite, perto de São Januário. A gente vai trazer mais detalhes e falar também sobre mercado, né, gente? Porque, é claro, a gente fica triste, fica chateado com a partida do maior ídolo da história do nosso clube, mas a gente, como um bom jornalista, a gente, como alguém que está aqui para trazer informações a vocês do que está acontecendo dentro do nosso Vasco da Gama, temos que informar. Iremos falar sobre Jair, vamos falar também sobre Diego Valoyes, atacante que pertence ao Tajeres. Temos algumas novidades sobre a situação desse jogador e muitas outras informações aqui neste Boa Noite Gigante. Perdão aqui por essa trava, por esse pigarro, mas enfim, gente, antes, é claro, de começar o vídeo, antes de trazer as novidades aqui do nosso Gigante da Colina, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando, né, ao nosso canal pela primeira vez. Infelizmente, uma notícia pegou de surpresa a todos nós, torcedores vascaínos, nesta manhã de domingo. Volto a repetir o que eu venho falando nesse vídeo, falei também no vídeo que fiz em homenagem ao Roberto. É um momento muito difícil para todos nós, torcedores vascaínos, mas para você que está aqui ao nosso canal, peço o seu apoio, peço a sua ajuda. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Nesse momento, estamos com 81.871 inscritos. Queremos muito mesmo chegar ainda nesse vídeo a marca dos 81.900 inscritos. Então por isso conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. É só você vir aqui embaixo e apertar no botãozinho inscrever-se para ajudar o crescimento do nosso canal. Além disso, larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. É super importante o seu apoio. Ative também o sininho de notificação e não esqueça de deixar o seu comentário, a sua homenagem ao Roberto Dinamite. E também, é claro, quando a gente for falando sobre Diego Valoyes, falaremos também sobre Isco, meio campo, que ex-Real Madrid, que vestiu também a camisa do Sevilha, do futebol espanhol. Deixe a sua opinião se você acha que seriam bons reforços para o Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Vamos começar logo esse vídeo, vamos falar de Vasco. E antes de entrar nos assuntos, se tratando de mercado do futebol, mercado Vasco para esta temporada de 2023... quero falar aqui rapidamente sobre Roberto Dinamite, pois o que eu tinha que falar sobre esse grande ídolo, grande craque, que marcou, não uma, mas todas as gerações de torcedores vascaínos. Quero falar aqui sobre alguns detalhes importantes do que irá acontecer daqui pra frente. Primeiramente, o Vasco decretou, a partir de hoje, um luto de 7 dias pela partida do Roberto Dinamite. Além disso, também o Campeonato Carioca confirmou nesta tarde de domingo que o troféu de artilheiro do Campeonato Estadual de 2023 receberá o nome do Roberto Dinamite. Uma publicação diz assim: uma homenagem justa pela grandeza do Bob. O troféu do artilheiro do Cariocão 23 será batizado de Roberto Dinamite, maior goleador da história do Campeonato Estadual mais charmoso do Brasil. Além disso, também na primeira rodada do Campeonato Carioca, a FERJ determinou 1 minuto de silêncio nos jogos do estadual. E não para por aí, pois hoje o prefeito da cidade, Eduardo Paes, também confirmou que o trecho General Américo de Moura, em frente ao estádio de São Januário, entre as ruas Ricardo Machado e Dom Carlos, irá passar a se chamar Avenida Roberto Dinamite. Na próxima terça-feira, o decreto será publicado oficialmente no Diário Oficial. Então, homenagens justas, belas, completamente coerentes com aquilo que o Roberto Dinamite não fez apenas pelo Vasco, mas pelo futebol carioca no geral. Roberto hoje continua sendo o maior artilheiro do Campeonato Carioca, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro de Vasco e Flamengo, o maior artilheiro de Vasco e Botafogo, o maior artilheiro de Vasco e Fluminense. Então, de fato, todas as homenagens são muito justas e muito bem merecidas. Além disso, também sobre o velório desse grande ídolo da história cruzmaltina, confirmado. O velório estará acontecendo amanhã, segunda-feira, das 10 horas da manhã às 19 horas da noite, em São Januário. A entrada do público será feita pelo Portão 3 e os sócios do clube podem acessar pela entrada social. Basta, inclusive, realmente fez até mesmo um convite para esse velório, como está aparecendo aí nas imagens para vocês.
Clube de Regatas Vasco da Gama, com pesar, comunica o falecimento de Roberto Dinamite, o maior ídolo da nossa história, e convida para o velório a ser realizado nesta segunda-feira, 9 de janeiro de 2023, das 10 às 7 horas, no estádio de São Januário. Então é claro, a gente está aqui para informar. Eu não gosto, sinceramente, de passar informações como essa, é muito chato, de fato, né? Informar sobre a partida, sobre a ida de alguém, mas como é o nosso trabalho, estamos aqui para informar e estamos trazendo essas informações a vocês. Inclusive, gente, até importante ser falado, muitos jogadores do Vasco, do atual elenco, se posicionaram, mas quero falar especialmente sobre 2 atletas. Primeiro, o Pumita Rodrigues, novo reforço do Vasco da Gama, como está aparecendo aí nas imagens para vocês. O lateral direito fez uma publicação em homenagem ao Roberto. Cheguei há pouco tempo no Vasco da Gama, mas pelo seu gigantismo, tradição e história, sei que foi uma escolha acertada. Um clube gigante, assim como foi Roberto Dinamite, o maior de todos do Vasco da Gama. Descanse em paz, Dinamite. E também, outro que se posicionou foi o provável reforço do Vasco, Jair. Como está aparecendo aí nas imagens também a vocês, ele através dos stories publicou assim: Roberto Dinamite, o ano do seu nascimento e o ano de sua partida. Então, é claro, né, ele fez uma homenagem a um atleta que é reconhecido e renomado a nível nacional, não apenas estadual aqui do Rio de Janeiro, mas é mais um indício que o Jair de fato será um reforço do Vasco da Gama. Lembrando que o atleta tem a expectativa de chegar aí à cidade carioca na próxima semana e assinar um contrato no valor de 15 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador. O Vasco firmou já esse acordo com o Atlético Mineiro e tudo indica que realmente na próxima semana tudo já venha andar, né, o suficiente para que venha acontecer também o anúncio oficial. Bom reforço? Deixa a sua opinião aí nos comentários sobre o Pumita. Achei muito legal também o lateral direito que acabou de chegar ao Vasco, já se posicionar, já falar sobre o Roberto Dinamite, demonstra que de fato é um jogador que quer muito e já conhece muito aí da história do nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Então, sobre o Roberto é isso. Infelizmente, uma partida, como a gente já trouxe aí no vídeo da parte da tarde, tá muito difícil de falar sobre isso. Descansa em paz. Você merece total descanso aí por tudo que fez pelo nosso Vasco da Gama. Mas prosseguindo, né, rapaziada, porque ainda temos informações, quero trazer algumas aqui a vocês. Primeiramente sobre pré-temporada, tá confirmado que a viagem para Flórida, Estados Unidos, onde o Vasco realizará a sua pré-temporada, está marcada para a próxima sexta-feira, dia 13 de janeiro. No dia 14, já nos Estados Unidos, inclusive, o Vasco da Gama realizará o seu primeiro treino comandado pelo, é claro, técnico Maurício Barbieri. Os treinos estarão acontecendo em território norte-americano, visando os 2 amistosos que irão acontecer do Vasco da Gama, contra River Plate dia 17 e contra Inter Miami dia 21, o clube do David Beckham, ex-jogador do futebol inglês. Sobre reforços, como a gente trouxe, temos sim informações a trazer a vocês aqui. Primeiramente, gente, sobre Diego Valois, né? Acredito que você já está cansado de ouvir falar desse nome. Realmente é um atleta que a gente fala muito aqui no canal. Falou, inclusive, há um tempinho atrás, deu uma parada, mas o nome dele sempre volta. E voltou, torcedor. O Vasco fez 3 propostas pelo Diego Valois. Uma proposta realizada pelo valor de 10 milhões de reais, a outra no valor de 20 milhões de reais e a terceira 30 milhões de reais. O Talleres, clube que detém os direitos econômicos desse atacante colombiano jovem de apenas 26 anos, que era um valor muito maior do que o oferecido pelo Vasco da Gama. O Talleres pede no mercado quase 50 milhões de reais pela venda do jogador. Volto a repetir, um valor muito acima do que o Vasco ofereceu e muito acima também, na boa, do que o próprio Diego Valois vale. E o Vasco, gente, sabendo disso, esfriou as negociações. A gente trouxe isso a vocês, que o Vasco deu para trás, ainda mais pelos posicionamentos que o André Sfassi, presidente do Talleres, estava tendo, né, com relação à imprensa. Falava muito do que acontecia internamente. Hoje o Vasco trata tudo com bastante sigilo, não à toa. Começaram a pipocar vários nomes, né? Do nada a gente soube de Jair. Aí do nada a gente está sabendo também do retorno do Manuel Capassi. Então o Vasco está tratando muito com bastante sigilo. E se tratando desse atacante, do Valois, tudo estava sendo muito aberto por causa do presidente do Talleres. Então por isso o Vasco recuou, decidiu dar para trás. Porém, as informações que tivemos aqui nestas últimas horas é que o Vasco ainda não desistiu a fundo dessa negociação. Deu uma esfriada de fato, mas ainda não desistiu. O Vasco segue observando, sabe do desejo do Diego Valois em respirar novos ares em 2023, de vestir a camisa de um novo clube que dispute, que conquiste títulos, caso que o Talleres não é esse clube que, no caso, o Valois quer para sua carreira.
quer um projeto melhor e o Vasco poderia ser esse projeto ideal. O presidente ainda não recebeu as propostas que esperava, por isso não negociou ainda também a fundo com o jogador, mas quem sabe, dependendo de um retorno, o Vasco mantendo esses 30 milhões de reais, mantendo também um certo passe aí dos direitos econômicos do jogador ao próprio Tadjeres, as negociações não avançam. A gente vai seguir de olho, informando a cada um de vocês tudo o que está acontecendo, mas ainda é alvo do Vasco da Gama. Outro nome que também temos informações é sobre Isco, meio campo de seleção espanhola, meio campo de Real Madrid, meio campo de Sevilha, meio campo de muitos clubes do futebol mundial. Grande meio campo, inclusive. Nos últimos dias a gente teve a informação que o Vasco teria sondado a situação do Isco. Lembra que a gente trouxe a vocês, que um jornal norte-americano trouxe essa informação? Grande Vasco, Wolverhampton e alguns clubes da MLS tiveram interesse na contratação do jogador e, é claro, através disso todos nós ficamos bastante animados com a notícia. E realmente aconteceu. Tivemos aí a notícia pela parte da manhã de hoje, através do canal Atenção Vascaínos, que o Vasco de fato, gente, sondou a situação do meio. O Vasco foi até o representante do Isco para sondar a situação desse atleta. Inclusive não apenas foi uma sondagem, mas apresentou uma proposta para ter o Isco na próxima temporada. O atleta, porém, não tem o desejo hoje de vestir a camisa do futebol brasileiro. É um atleta jovem, considerado, na minha opinião, jovem, pelo talento que tem, apenas 30 anos, tem ainda realmente algo a entregar no futebol europeu e nesse momento não quer atuar no Brasil. Então, com isso mesmo, diante de apresentar um projeto, o Vasco não terá o Isco para a próxima temporada pelo desejo do próprio atleta em não vestir a camisa de um clube do futebol brasileiro. Mas, gente, é importante a gente ver os alvos que o Vasco está traçando no mercado, pois para apresentar um projeto para um jogador desse cacife, realmente a gente vê que o Vasco não quer pouca coisa, muito pelo contrário, vai buscar um grande nome para 2023 para ser essa cereja do bolo, né, que a gente sempre falou a vocês. Se não vem o Isco, quem sabe não vem algum outro atleta desse nível, dessa prateleira de futebol. Grande jogador, o Vasco tentou, mas não conseguiu, e o Vasco segue aí no mercado à procura do seu camisa 10. A gente vai ficar por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, um vídeo muito duro de ser feito, volto a repetir, não é legal falar sobre coisas como essa, ainda mais de um grande ídolo como é o Roberto Dinamite para a história do nosso clube. Se ainda não deixou o seu like, deixe seu like, se ainda não se inscreveu, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento, contamos muito mesmo com a sua ajuda. E amanhã estaremos aqui novamente trazendo informações do nosso Vasco da Gama. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, vamos que vamos e saudações vascaínas.